Cadeiradas, gritos e insultos. A violência política toma conta da campanha eleitoral na maior cidade brasileira. Depois de apanhar no estúdio, o provocador Pablo Marçal vê sua rejeição disparar nas pesquisas. Explosões em série em aparelhos eletrônicos espalham o terror no Líbano. Os ataques são atribuídos a Israel, que abre nova frente de batalha no Oriente Médio. O horror das queimadas produz imagens fortes na capital federal. Os chefes dos três poderes se unem para conter os incêndios que sufocam o país. Eu sou Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, que está começando agora. Foi uma cena grotesca dentro de um estúdio de televisão. Durante o debate na campanha eleitoral de São Paulo, o candidato José Luiz da Atena, do PSDB, que é jornalista, apresentador de programas policiais na TV, atacou uma cadeirada o adversário Pablo Marçal, o coach, que é do PRTB. Olha a cena, né, que rodou o país e foi destaque até fora do Brasil. Desfecho até previsível diante da escalada de violência verbal, de provocações, de ataques descabidos, absurdos, cometidos por Pablo Marçal. É claro que nada justifica uma cadeirada, mas o que o Pablo Marçal vinha fazendo na campanha, a gente pode dizer que ele desferiu várias cadeiradas verbais nos adversários. Atacou a Tabata Amaral de maneira baixa, se referindo à morte do pai dela. Acusou o Boulos sem provas de usar drogas. E quando o Boulos disse a minha filha até chorou por causa disso, o Marçal falou, vai chorar até mais. Cínico, perverso na maneira de agir. E no debate em que houve a cadeirada, o Marçal se referiu duas vezes ao da Atena como um estuprador. E o Pablo Marçal tentou se fazer de vítima. Um assessor deve ter dito para ele, vamos faturar. Vamos fingir que você sofreu um ataque. É a nova facada de Juiz de Fora do Bolsonaro, só que agora com o Marçal. Aí ele foi para a ambulância, filmou, como se estivesse morrendo. Os assessores disseram que ele não conseguia respirar. Foi parar no hospital, disse que estava muito mal. Depois foi liberado. Chegou a falar que tinha quebrado uma costela. O hospital disse que não. E ele apareceu com o braço enfaixado alguns dias depois. A semana foi dominada pelos memes que retrataram esta cena. Virou piada, mas é algo muito sério. Demonstra que a violência verbal, a violência política da extrema-direita produz violência física. A gente já tinha visto isso em 2018, o Bolsonaro dizendo vamos fuzilar a petralhada. E depois o que acontece? Um apoiador dele, na campanha de 22, matou um apoiador do PT em Foz do Iguaçu. Vamos relembrar o caso. Durante uma festa infantil por desavenças políticas. Ou seja, as lideranças da extrema-direita autorizam a violência física ao fazerem esses ataques absurdos. É algo muito, muito perigoso. A gente já viu isso várias vezes na história. Nesse caso, o que aconteceu também foi a demonstração para a extrema-direita de que ela não tem um monopólio da violência. Se ela produz violência, violência verbal, violência física, em algum momento também pode virar vítima desta mesma violência. O Pablo Marçal sofreu com isso. Aliás, ele passa essa imagem de machão, super-homem, que pode tudo, que nada com os tubarões, que corre maratona, e tomou uma cadeirada, apanhou de um senhor de 70 anos. Isso também ajudou a desfazer um pouco a imagem dele. Bom, o resultado político. Pablo Marçal se desgastou por dois motivos. Primeiro, porque as pessoas viram a sequência de insultos, como ele foi provocando, quase como se ele quisesse apanhar. Isso é papel de um prefeito? Não dá, né? E segundo lugar, ele mostra uma fragilidade junto ao seu público de bolsonaristas que fazem esta louvação à masculinidade, à força. Apanhou de um velho. Essa é a palavra. Então, rachou o cristal do Pablo Marçal. Ele subiu muito, ele é o candidato mais rejeitado. Ele subiu na rejeição e não na intenção de voto. Pesquisa Datafolha desta semana mostra exatamente isso.
O Pablo Marçal estaciona em 19% das preferências, o Boulos e o Nunes estão acima, disputando o primeiro lugar, e o Marçal é o campeão, só que da rejeição, né? Por conta de todas essas provocações que ele foi produzindo ao longo do tempo. Bem, em Brasília, a semana foi dominada por imagens terríveis dos incêndios. Incêndios e fumaça e queimada, a gente já tinha visto no centro-oeste do Brasil, interior paulista, o pior ar do mundo na capital paulista na semana anterior e agora chegou lá na capital federal. Olha esta imagem do incêndio se aproximando muito de uma casa no setor militar ali em Brasília, onde moram famílias de militares. Também incêndios em parques, em reservas florestais, muito próximas da sede dos três poderes. Não é à toa que o presidente Lula, com atraso, nós já cobramos isso aqui no Tempero da Notícia, finalmente reuniu o governo e trouxe também chefes dos outros poderes, legislativo, judiciário, para tomar uma ação conjunta. Porque o governo federal não informou corretamente a população sobre o que devia fazer e demorou para organizar, coordenar o combate aos incêndios. Em muitos casos são criminosos. São? Então põe a polícia em cima. Anuncia o que você está fazendo. Prende os criminosos. Só que não é só crime, é mudança ambiental climática no mundo e no Brasil, por conta de uma produção feita na base que a gente conhece, do agronegócio, bota fogo na plantação de cana-de-açúcar, como se isso tudo fosse muito normal, né? Então, tem que fazer uma reação coordenada. O governo, nesta reunião, anunciou 514 milhões de reais para combater os incêndios, para reforçar equipes, brigadas, equipamentos no norte do país, na Amazônia, na região do Cerrado, enfim, reforço de dinheiro. E reforçar a ideia de uma autoridade climática também para evitar que isso aconteça de novo. No campo internacional, no Oriente Médio, cenas impressionantes vieram do Líbano. Olha só, explosões em feiras, na rua. O que aconteceu aqui? Sabe aquele aparelho antigo, pager, o antigo bip? Lá no Líbano, o pessoal do Hezbollah usa esse aparelho, porque o celular é arriscado, né? O Israel consegue rastrear. Então eles passaram a usar o pager, o bip. Explodiram. Vários, ao mesmo tempo, no mesmo dia. E depois, o walkie-talkies, aquele radinho, né? Que também caiu em desuso, mas lá o Hezbollah usa. Por que isso aconteceu? Israel teria conseguido implantar nesses aparelhos eletrônicos quantidades mínimas de explosivos na fabricação, hein? Durante a fabricação. E aí, aumentando a temperatura dos aparelhos, eles explodem. Como é que Israel fez isso? Há várias hipóteses. Israel não admite, mas a imprensa no mundo inteiro trabalha com essa hipótese que a gente pode caracterizar como terrorismo por parte de Israel, se for confirmado, porque atinge de forma indiscriminada a população civil. Quem vai para a panela de pressão esta semana é o Banco Central brasileiro, a direção do Banco Central, que por unanimidade decidiu subir de novo a taxa de juros no país. 0,25, né, é o aumento. Bom, o Banco Central alega que é preciso conter os riscos de inflação, porque a economia brasileira está crescendo demais. Bom, não está. Está crescendo perto de 3%. Finalmente, porque o país viveu muitos anos de recessão. O Banco Central decide subir a taxa de juros, alegando que é preciso conter a inflação e conter esse excesso da economia, no momento em que a inflação está controlada. A inflação está dentro do teto da meta estabelecida pelo próprio Banco Central. Então o que acontece na verdade é que os diretores do BC se renderam à pressão da Faria Lima, dos chamados rentistas, do setor financeiro, né? Porque juro mais alto, além de conter a economia, dificultar o crescimento, que as empresas têm dificuldade para pegar dinheiro emprestado para novos investimentos,
pode gerar desemprego e, o principal, inunda de dinheiro os ricos, porque a taxa de juros mais alta faz com que as pessoas que têm papel da dívida pública recebam uma remuneração maior por esse papel. Quem é que tem papel da dívida pública? Uma minoria. Pessoal que investe no mercado financeiro. Então, é transferência de renda para os mais ricos. É pressão. E o Banco Central aceitou essa pressão. O que preocupa foi a decisão tomada por unanimidade, incluindo Gabriel Galípolo, que vai ocupar a presidência do Banco Central e que hoje é diretor ali, ele vai passar a ser o presidente a partir do começo do ano que vem, também participou desta decisão. Ele foi indicado pelo Lula e a gente espera que o Galípolo consiga reverter esta tendência de um Banco Central na mão do mercado financeiro. Só que ele votou junto com a turma toda. Então fica o sinal de alerta, o Banco Central na panela de pressão e a preocupação para todos nós brasileiros que queremos uma economia mais forte em 2025. Na sopa de letras esta semana, a indicação de uma obra que reúne 3 textos russos. Literatura russa tem uma certa tradição no Brasil, não é? E esse livro, esta edição, que é da editora Carambaia, traz 3 textos. Um deles é do Tolstói, conhecido escritor, escreveu Guerra e Paz, Ana Karenina. Mas o interessante desta edição brasileira é que ela reúne o texto de Tolstói chamado Sonata Kreutzer, em que ele faz reflexões, é um romance, né? uma novela, é ficção, mas ele traz reflexões sobre o casamento, a relação homem-mulher, conta a história de um casamento. E o livro traz, portanto, um texto do Tolstói e outros 2 da mulher dele, da Sofia Tolstaia. E por que isso é interessante? Porque os biógrafos, os estudiosos sabem que Tolstói viveu num conflito quase permanente com a mulher. O casamento era uma questão para ele, né? Os 2 viviam em conflito. E o livro traz, portanto, Sonata Kreutzer, que é do Tolstói, e traz também 2 textos da mulher, Canção Sem Palavras e De Quem é a Culpa. Esse último, especialmente, é uma espécie de resposta da Sofia Tolstaia, da esposa do Tolstói, escrita para ele. Então, escrita como resposta a ele. Portanto, o interessante desta edição é você acompanhar os pontos de vista do homem, do Tolstói, que já eram conhecidos, e dar a voz para a mulher também falar, né? Aparece aqui a voz da mulher, não é tão comum. É ficção, mas ela traz o ponto de vista feminino do casamento, da infidelidade, das relações extraconjugais, do esforço para estar casada, etc. Então, esta edição, que se chama Tolstói e Tolstaia, é justamente isso, um diálogo que é conflituoso entre os 2. É ficção, mas é também uma chance da gente observar a importância de dar voz para autoras mulheres, né? Para enriquecer o nosso conhecimento, a nossa relação com o mundo. É ficção, é também diversão, mas é uma forma de pensar sobre essas relações. Fica aqui no Sopa de Letras a indicação Tolstói e Tolstaia, edição Carambaia, e tem também estudos, textos aqui de brasileiros que conhecem bastante de literatura russa para a gente entender melhor a importância desse embate entre Tolstói e Tolstaia.